galera, presta bastante atenção aqui. O Vasco joga domingo, dia das mães, às 6h30. E aí, vai fazer tua fezinha? Corre lá na Betano. É, nossa mais nova parceira aqui do canal. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Clique lá e cadastre. Na Betano, você usando a palavra promocional Futebolaco, como tá passando na tela, vocês ganham até R$500 de bônus no seu primeiro depósito e R$20 para fazer uma aposta grátis, para vocês sentirem como é a plataforma. Lembrando que a Betano é patrocinadora oficial do Campeonato Brasileiro, beleza? Vamos se divertir, faz tua fezinha lá no jogo do Vascão. E agora eu vou chamar a vinheta e depois da vinheta vamos falar de Felipe Coutinho. É, galera, sabadão e o negócio deu uma agitada do meio pro final da noite. Achei que nós iríamos entrar no marasmo, mas muitas coisas movimentaram o noticiário do Vasco nesse final de tarde e início de noite de sábado, véspera de Dia das Mães. Eu vou atualizar para vocês cada uma dessas situações, então já peço para você deixar o like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. E quem estiver chegando aqui pela primeira vez, nós produzimos de 2 a 3 vídeos por dia, então já se inscreva, por favor, e ative aí o sininho das notificações. Desculpe a falta do nosso cenário, como eu informei no vídeo anterior, vim visitar minha mãe que mora longe de onde eu moro, então vim passar aqui um dia na minha mãe e amanhã eu retorno para minha residência, tá? Então a gente está sem o cenário, vamos aqui nesse cenário improvisado, tá bom? Então se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações, quem puder me dar essa moral, me seguindo também lá no Instagram. Dito isso, vamos às informações. A primeira notícia aí que deu uma movimentada no noticiário agora à noite é a possibilidade do retorno do cria Felipe Coutinho. Coutinho é nascido em 92, completa 32 anos de idade agora no mês de junho. Ele tem contrato ainda por mais 2 temporadas com o Aston Villa da Inglaterra, da Premier League. O jogador está emprestado ao Al Duhail do Catar, fez 21 jogos por lá, marcou 7 gols, deu 3 assistências. Dos 21 jogos, 17 ele foi titular e 17 ele foi titular e 4 jogos ele veio do banco de reservas, tá bom? Eu vou trazer para vocês a nota dele no SofaScore, no Al Duhail, é 7.34, ele tem 84% de precisão nos passes, 10 chances criadas em média por jogo, 43 passes decisivos e levou uma média de 155 minutos para participar de um gol, seja fazendo gol ou dando a assistência. Só corrigindo, 23 jogos, 17 como titular e 6 jogos vindo do banco de reservas, tá bom? Esses são os números do Felipe Coutinho no Al Duhail. E muita coisa aqui eu preciso levantar para a gente conversar sobre o nome do Felipe Coutinho. Confesso que eu não tenho a mesma empolgação que a grande parte da torcida tem com o nome do mesmo e eu vou defender aqui a minha tese. A mídia vascaína soltou uma publicação mais cedo de que Coutinho e Vasco conversavam e o lance confirmou de noite. Eu estou trazendo aqui a informação só depois do lance confirmar. A Band de Minas Gerais, na parte da tarde, trouxe a informação de que o Cruzeiro está pesado na negociação e vai tentar contratar o meia na janela agora no meio do ano. E a informação da Band de Minas Gerais é que o staff do jogador, caso ele retorne ao Brasil, preferiria que o seu atleta fosse para o Vasco da Gama, tá? Então essas são as informações. Segundo o lance, o Vasco de fato tem conversas com o Coutinho para entender a situação, se dá para vir, não dá para vir, como é que é a questão toda. Eu fui apurar, o Coutinho ganha na casa de 625 mil dólares de salário com o Aston Villa. O Al Duhail se comprometeu a pagar 100% dos vencimentos do atleta, lembrando que lá no Catar tem algumas diferenças. O jogador recebe moradia, carro, tudo bancado pelo clube, tá bom? E normalmente tem algumas metas, você faz um gol, né? Tem algumas metas que você bate e você vai ganhando alguns prêmios, carro, Rolex, enfim. Lá no mundo árabe essas coisas acontecem com muita frequência. Fato é que o Felipe Coutinho tem 2 anos de contrato com o Aston Villa e ele está sem mercado. Não à toa, mesmo com apenas 31 anos de idade,
ele foi emprestado para jogar no Catar. Nenhum clube de primeira divisão aí da Premier League ou das principais ligas do mundo teve de fato interesse em brigar pelo jogador e ele foi para o Catar. Não estamos falando da Arábia Saudita, que comprou vários craques ao redor do mundo, a gente está falando da Liga Qatari, tá bom? Então essa é a situação. O negócio é difícil e eu confesso que eu não sei o que o Aston Villa vai fazer com o jogador. Vai o reintegrá-lo para a próxima temporada? Ele tem um vencimento alto. Coutinho tem lenha para queimar na Premier League. Ninguém discute a qualidade técnica do Coutinho, mas o Coutinho tem tido muito problema físico e eu posso provar para vocês em números. Me deu um certo trabalhinho, mas eu fui fazer um levantamento. Eu vou pegar da temporada 14-15, que é a que termina ali em junho de 2015, para vocês verem como os números do Philippe Coutinho vêm caindo demais. Na temporada 2014/15, ainda com a camisa do Liverpool, ele fez 52 jogos, marcou 8 gols, deu 6 assistências, tá? Ele participou de 35 jogos da Premier League, 7 jogos da FA Cup, 5 jogos da Champions, 4 jogos da FL Cup e 1 jogo da Liga Europa, tá? Então 52 partidas com 8 gols e 4 assistências. Temporada 2015-2016, a gente vê que esse número já dá uma caída. Ele cai para 43 jogos, que ainda é uma quantidade considerável lá na Europa. Ele reduziu bastante a participação dos jogos dele na Premier League. Ele fez 43 jogos, marcou 12 gols e deu 7 assistências. 26 jogos pela Premier League, 13 jogos pela Liga Europa, 3 jogos pela EFL Cup e 1 jogo pela FA Cup. Temporada 2016-2017, esses são os números do Philippe Coutinho. 36 jogos, 14 gols, a quantidade de gols dele subiu, apesar dele ter tido uma quantidade considerável de jogos disputados reduzido, com 14 gols e 9 assistências. Ele fez 31 jogos de Premier League, jogou demais. O problema é que ele participou pouco dos jogos de Copa, tá bom? Então foram 36 jogos, 14 gols marcados e 9 assistências. Temporada 2017-2018, esses aqui são os números do Coutinho. 42 jogos, ele manteve a atuação da temporada anterior e é a primeira temporada quando ele é negociado com o Barcelona, tá? Ele fez 42 jogos, 21 gols, subiu demais o número de gols dele e 15 assistências. Temporada monstruosa. 2018, ele comeu a bola. Foram 18 jogos no Campeonato Espanhol, 14 jogos na Premier League, 5 jogos de Champions League, 4 jogos de Copa do Rei e uma partida da EFL Cup, tá? Temporada 2019, e é ao chegar ao Barcelona que o negócio com ele começa a degringolar, ele começa a ter uma quantidade de lesões. Ele volta a ter uma grande temporada em quantidade de jogos, 54 jogos dessa série histórica aqui, de 2015 até 2024, é a temporada que ele mais atua. 54 jogos, 11 gols e 5 assistências. Dos 38 jogos de La Liga, ele fez 34. Vamos para a temporada 2020 e agora é ladeira abaixo, tá? 2020, ele tem 38 jogos, você já vê uma queda bem acentuada. Ele foi emprestado ao Bayern de Munique. Foram 23 jogos na Bundesliga, 11 jogos na Champions League, o Bayern foi bem longe, e 4 jogos lá na Copa da Alemanha, tá? Ele marcou 11 gols e deu 9 assistências. Prestem atenção nos números de 2021 para frente. Temporada 2021, 14 jogos, 3 gols e 2 assistências. Temporada 21-22, o Philippe Coutinho teve os seguintes números: 35 jogos, ele voltou a jogar um pouco mais, mas muito longe dos 54, 40 e poucos jogos por temporada. 19 jogos na Premier League, que é quando ele é vendido do Barcelona para o Aston Villa, e ele começa a ser aproveitado no Aston Villa, coisa que não vinha acontecendo no Barcelona. 12 jogos ele fez ali de Campeonato Espanhol e 4 jogos de Champions. Temporada 2023, ele praticamente não atua,
ele faz... Não, temporada 23, 22 jogos, apenas um único gol marcado. Temporada 23, 24, ele tem 21 jogos, 23 jogos, né? 7 gols e 3 assistências, tá? Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Há muito tempo, o Felipe Coutinho não consegue ter uma sequência de jogos. Lembrando que aqui no Brasil, joga-se em média, as equipes aí que disputam todos os campeonatos, entre 60 e 70 jogos. Só no campeonato estadual, nós temos, salvo engano, 15 datas, são 38 rodadas de campeonato brasileiro, tem jogos de Copa do Brasil, o Vasco tem aí primeira, segunda, 2 jogos agora de terceira fase, ou seja, você tem um calendário muito robusto. E o Felipe Coutinho, além de ter um vencimento altíssimo, ele tem tido dificuldade de se manter saudável e longe das lesões. Ele tem feito nos últimos anos, quando muito, 30 jogos, 32 jogos por temporada, que dá metade mais ou menos do calendário brasileiro, e normalmente ele atua na casa de 20 jogos por temporada. Essa é uma preocupação grande que eu tenho. Estamos falando de um país continental com muitas viagens, então essa preocupação eu tenho. E também o fator salário. Hoje ele ganha na casa de 3 milhões de reais no Aston Villa. Primeiro questionamento, no eventual retorno dele ao Brasil, o Aston Villa vai rescindir o contrato e vai perder os 20 milhões de euros que ele pagou há 2 anos atrás e vai dar o Felipe Coutinho de mão beijada para onde ele for? Acho difícil. Segunda possibilidade, eles vão emprestar o jogador para algum clube brasileiro. Caso isso aconteça, esse empréstimo é de graça? Acho difícil. Segunda questão, salário. O salário vai ser rachado com o clube inglês? Também acho pouco provável. O empréstimo para o Al-Duhail, houve pagamento de empréstimo e o salário pago integralmente pela equipe do Al-Duhail. Então tem todas essas questões para a gente desembaraçar. Sou muito favorável a ele vir ao Vasco num contrato aí com metas, com salário mais baixo, e caso ele consiga fazer uma quantidade X de jogos, esse salário vai aumentando, tá? A gente sabe que o futebol mudou muito e precisa-se demais da parte física, tá? Então é um questionamento e uma preocupação que eu tenho a respeito da possibilidade de um eventual retorno ou não do Felipe Coutinho ao Vasco da Gama, tá bom? Então, enfim, essa é a situação que eu gostaria de trazer para vocês envolvendo o menino Couto. Eu sei que tá todo mundo aí sonhando com esse retorno. O do Alex Teixeira veio quando ninguém mais, a galera menos esperava, partiu dele, ele rescindiu o contrato no Besiktas. Ele foi de graça para o Besiktas, é importante frisar isso, ou seja, ele só rescindiu, abriu mão do vencimento dele lá para ganhar bem menos aqui no Brasil. A situação do Coutinho é diferente, tem 2 anos ainda de contrato com o Aston Villa e eles pagaram 20 milhões de euros, tá? O Barcelona já tomou um prejuízo muito grande, que eles pagaram, se eu não me engano, 100 ou 120 milhões de euros no Felipe Coutinho, além dos salários ao longo das temporadas que ele teve por lá. Conseguiu vender o jogador só por 20. E agora o Aston Villa vai ter que ver. Vende o jogador, quem sabe, tenta mais uma temporada com ele na Premier League na próxima temporada. Enfim, mas a informação do lance, que foi dada de primeiro pela mídia vascaína, é de que existe conversa nesse momento. O Cruzeiro também tem interesse na contratação do jogador. Por hora é isso, não está avançado, não está fechado. O Vasco não abriu negociação com o Aston Villa. Há um interesse e há conversas para tentar entender. O Coutinho, não sei se depois dessa temporada dele aí atuando pela equipe do Al-Duhail, não bateu aquela situação, cara, já não tem mais tanta coisa para jogar na Europa, já estou caindo já para ligas mais periféricas. De repente eu tenho uma idade ainda legal, por que não voltar aos Gigantes da Colina, meu clube de coração, e fazer parte dessa reconstrução do clube. É uma SAF, o Vasco está com um patrocinador master pesado de novo, seria um baita de um garoto propaganda, não só para a empresa, mas também pensando em novos patrocinadores. Um questionamento também fica, eu acho que não há vida com Felipe Coutinho e Payet no mesmo time, por 2 questões. Primeiro, que eu acho que você não consegue encaixar 2 jogadores com essa característica e com esse perfil no time, ou joga um ou joga outro, senão você mata o teu time defensivamente na hora de marcar. E assim, não, vamos ter um titular, outro reserva. Pô, dos sonhos. Agora,
tem fôlego financeiro para tu bancar o salário dos dois? Que salário seria esse? Então tem todas essas equações e o mais importante na brincadeira, a 777, que por hora é ainda a dona da Vasco da Gama SAF, majoritariamente falando, tem interesse de investir valores pesados num jogador com essa idade? Lembrando que o Payet veio de graça só pelo salário. E naquele momento o Vasco com a faca no pescoço, desesperado numa luta contra rebaixamento. Era um outro contexto. Nessa temporada a SAF não foi atrás de nenhum trintão. Foram todos jogadores com idade mais baixa e tudo indica até que o Medel pode ser que de repente saia nessa janela do meio do ano. Daria um fôlego. O Medel ganha na casa de 800 pila, daria uma aliviada na folha. Mas enfim, quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você é favorável ao retorno do Coutinho? Não é? Sou, Diego, em cima de tais condições. Por empréstimo de graça, só pelo salário. Pô, se tiver que comprar, não quero. Não interessa. Compra, paga, eles venderam, compraram por 20, de repente topa 10 milhões de euros, 8 milhões de euros. Paga sim, o Coutinho de repente desenrola e vem por um salário mais baixo. Deixa aqui embaixo nos comentários qual seria a condição para você topar um retorno do Coutinho ou não. Ih, já deu já, o negócio é jogador mais jovem, enfim. Sei que a galera vai se dividir, mas lembra e põe em consideração também a razão e não só a emoção. Pensa no custo-benefício, pensa na questão também física, de intensidade e de como o futebol é jogado nos dias de hoje. E aproveita e joga essa pimentinha aqui. A vida com o Payet e Coutinho, dá para encaixar os dois no time? Então, reiterando o que eu disse, não há nenhuma informação de que há negociação nesse momento, assim, conversas. E o Cruzeiro seria um interessado, beleza? Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Assim eu vou encerrando a nossa segunda e última edição. E amanhã, bem cedo, eu volto com a primeira edição do dia, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, de volta, vai, tamo junto. Valeu, fui!